Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, amados, chegamos aí em mais um momento, como eu sempre digo, um momento ímpar. O momento em que a família Pescadores de Almas, nós colocamos aqui um grupo de intercessão. Para quê? Para que através da palavra de Deus, a sua vida seja transformada e o Espírito Santo de Deus transforme o que você julga hoje como um problema sério. Ele tira, muda e transforma em bênção, porque quando ele vai com o propósito do Espírito Santo de Deus não é em vão. Vem comigo, por favor, antes, em Isaías capítulo 55, onde diz algo muito interessante. Olha o que diz aqui o versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a minha palavra, a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual eu enviei. A primeira coisa que nós temos que entender aqui, Deus, aleluia, Ele entende o que você quer, porém Ele sabe o que você precisa. Você está pegando a visão? Ele entende o que você quer, porém Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que é necessário. Por quê? Porque os pensamentos dele são mais altos que os seus. Os caminhos dele são mais altos que os seus caminhos, sabe? Então ele sabe, ele diz algo interessante, que assim como os céus são mais altos do que a terra, também os caminhos são mais altos. Ele diz uma coisa muito interessante no versículo 10, que assim como a chuva e a neve descem dos céus, tá? E não voltam sem regarem, ou seja, sem fazer o propósito, assim é a palavra dele. Assim é a palavra dele. Ela também não vem sem propósito. Agora note que ele diz assim, ó, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. É interessante. A palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia. Ela nunca vai voltar vazia. A palavra, ela não volta vazia. Está declarando aqui. Mas tem um detalhe. Ela vai encher o que está vazio. Ela não volta vazia, mas ela só consegue encher o que está vazio. E para ela encher o que está vazio, eu e você precisamos nos esvaziar daquilo que é desnecessário para Deus. Precisamos nos esvaziar da nossa teimosia, da nossa falta de fé, do nosso eu, do nosso umbigo e começar a entender que Ele tem um propósito e quando Ele derrama a sua palavra, quando Ele intercede, quando Ele entra com a providência, cabe ao homem apenas se calar e ouvir a palavra do Senhor. Olha, eu estou falando hoje para muitas pessoas que falam, eu estou vazio. Eu estou vazio nesse hospital. Eu estou vazio porque minha família abandonou. Eu estou vazio porque eu não sei mais, não tenho uma mão de ninguém para me alcançar, para me levantar. Mas através desta palavra, Deus está te enchendo. Através desta palavra, Ele está dizendo, eu vou renovar a sua fé. Porque eu sei o que você precisa, porque os meus pensamentos são mais altos que os seus, porque os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam sem propósito, a minha palavra tem um propósito para a sua situação hoje. Agora você tem que se esvaziar da sua incredulidade. Você tem que crer. Não é apenas a oração de um homem, mas é o Espírito Santo de Deus falando com você. Se esvazia, que eu quero te encher hoje. Se esvazia, eu quero fazer um renovo na sua vida, na sua família. Eu tenho um propósito para você, não é o fim. O que você está passando é apenas uma vírgula. O ponto final, quem determina é Deus. E Ele fala para você hoje. Apenas confie. Apenas confie. E no versículo 11, ele dá o significado daqueles que confiam nele. Ele dá aí, tá, a verdadeira essência daqueles que recebem a palavra e não duvidam.
porque como ele mesmo diz, ela não volta vazia, mas fará o que ele deseja e atingirá o propósito dele. Eu não sei qual é o propósito de Deus, mas eu sei de uma coisa: quando você se esvazia, o propósito dele é melhor para mim e para você, independente de qualquer situação. Apenas confie, apenas creia. E quando diz o versículo 11, melhor, o versículo 12 diz: e vocês sairão com júbilo, serão conduzidos em paz, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas, no lugar dos espinhos crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, aleluias, olha bem, ao invés de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Creia, querido. Creia, essa situação vai passar. Se esvazie. Chore. Chore nos pés do Senhor. Creia, porque através desta palavra hoje, Ele vai encher a medida certa daquilo que você precisa. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, estão essas pessoas aí neste grupo, Senhor. Essas pessoas que muitas das vezes estão passando por necessidades, claro, diversas, mas uma coisa elas têm que entender: tirar o foco da necessidade, se esvaziar no seu eu e deixar o Senhor agir. Porque o Senhor tem chuva de abundância, o Senhor tem prosperidade, o Senhor tem renovo, o Senhor tem terra fértil para colocar em corações desgastados, corações sofridos. O Senhor tem uma nova aliança para cada um que crê. E o Senhor diz na sua palavra que ela não volta vazia, mas como eu já disse, é necessário para que nós possamos querer nos esvaziar do nosso eu, dos nossos achismos, dos nossos eu estou certo, e entender que o Senhor está certo, que o Senhor é o provedor. Entra com providência, querido. Entra com providência, querido Deus. Entra com providência nessas vidas, nessas famílias, nessas crianças, nesses pais. Eu não sei qual a situação de cada um, mas o Deus que eu sirvo conhece, como diz aqui a sua palavra, e ela não volta vazia. E eu creio que neste momento, pessoas estão sendo renovadas, pessoas estão falando: eu creio, Senhor, eu me esvazio, o meu limite vem até aqui, mas o Senhor é o Deus ilimitado, o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus que entra com a providência, o Deus que tudo pode. Eu creio em Ti. Faz a diferença, Senhor. Faz a diferença, para que eles divulguem o que eles passaram, o que foi necessário e o que foi principalmente necessário para eles crescerem na graça e no conhecimento e no propósito da tua fé, e no propósito do seu querer, e no propósito de entender que o Senhor continua sendo Deus, e cabe ao homem, no seu pequeno pensamento, apenas entender que os seus pensamentos e os seus caminhos fazem toda a diferença naqueles que se entregam. Recebe esta palavra. Diga: eu creio. Eu creio. Vai ter propósito mudado na minha vida. Vai ter novidade de vida na minha alma. Eu não estou mais vazio. Agora eu estou cheio de fé. As pessoas vão olhar para mim e falar: o que que houve? Eu estou cheio de fé, porque agora não é mais comigo. Eu fiz tudo o que minhas pernas e o meu eu podia fazer, mas agora é com o leão da tribo de Judá. E ele está à frente na minha batalha. Que Deus abençoe a todos. Crê somente e vocês verão a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, família linda, pescadores de almas, graça e paz. Glórias a Deus. Aleluia.